Eu vou retomar o contato com o professor de Ciências Políticas do IBMEC Brasília, Eduardo Galvão. Professor, acho que agora sim, conexão perfeita. Mais uma vez, boa noite, obrigado pela gentileza em nos atender. E já emendo a pergunta que eu tinha feito, quem chega agora vai tomar ciência. Queria uma rápida avaliação acerca do processo eleitoral para a presidência do Senado. Rodrigo Pacheco acabou vencendo por 49-32, um placar mais elástico do que as previsões apontavam, e ele falou no discurso sobre pacificação, independência entre os poderes e parceria, colaboração com o Executivo Federal. Queria uma rápida análise sobre o resultado, esse placar, e também quais são as expectativas, o que ele deve fazer de diferente nessa segunda legislatura. Isso mesmo, Daniel. Como estávamos falando antes, a eleição na Câmara já estava acomodada, né, para a eleição de Arthur Lira para a presidência. Já no Senado, o campo era um pouco diferente, a eleição era um pouco mais apertada e, embora houvesse uma preferência de Rodrigo Pacheco como vencedor das eleições para a presidência, não era um cenário dado, né? Houve aí uma disputa com o Rogério Marinho pela presidência e para o governo isso representa uma grande vitória, porque na Câmara dos Deputados existe um diálogo com Arthur Lira. No Senado Federal, o governo tem uma base um pouco mais confortável, mas ainda assim, se tivesse tomado um revés pela votação da presidência, o cenário poderia mudar e o governo poderia ficar muito mais fragilizado no apoio às suas agendas. Rodrigo Pacheco, logo depois do resultado das eleições, falou para pessoas ali nos bastidores, falou para a imprensa, e ele falou muito da reforma tributária, como sendo uma das prioridades do governo. Uma das prioridades para a presidência da Câmara, que é também uma das prioridades do governo federal. Hoje parece que há um amadurecimento muito maior sobre essa pauta, tanto porque já veio um pouco madura da legislatura passada, do governo passado, quanto também existem outros temas que emergiram, né, desde os últimos 2 anos, os anos de pandemia, muito relacionados à âncora fiscal e também à desoneração de combustíveis. Então essa parece ser uma pauta prioritária para o Senado, agora novamente sob a presidência de Rodrigo Pacheco. Agora eu peço, por gentileza, que a sua colega de docência e também nossa comentarista aqui, Elaine Keller, formule a próxima pergunta, por favor. Boa noite. Eu comentava aqui antes da sua entrada, né, que essa eleição, principalmente aí para o Senado, foi nomeada, né, batizada de terceiro turno por conta dela ter sido acirrada e ter tido aí uma grande participação, inclusive popular, como nunca antes visto, né? A gente viu a internet empolvorosa com a eleição entre Pacheco e Marinho. E aí eu dizia que o primeiro e segundo turno da eleição para presidente da República, a direita ficou ali muito próxima, né, muito acirrado, mas perdeu. E agora também, hoje a gente viu a mesma situação no Senado. Inclusive, eu fui acompanhando voto a voto, né? Ali, até quando você chegou ali no total de 20 votos, estava igualzinho o saldo. Isso significa, no seu entendimento, um enfraquecimento do movimento de extrema-direita aqui no Brasil, do movimento bolsonarista, há um enfraquecimento com esses 3 resultados? Eu vejo de uma outra forma e quero fazer um resgate para um período anterior, próximo. Quando a gente discutia eleições presidenciais, durante muito tempo, a gente ficou falando que a terceira via não decolava, a terceira via não conseguia se consolidar em torno de um nome, e as eleições presidenciais acabaram ocorrendo muito em função da disputa entre a direita e entre a esquerda. E naquele período a gente já falava que o projeto da terceira via era o Congresso. E foi justamente isso que aconteceu. A terceira via focou muito mais em ganhar as eleições para o Congresso e crescer o seu poder, o poder do centro no Congresso. Ao contrário do que a gente viu nas eleições presidenciais, onde os candidatos de centro ficaram ali espremidos entre 2 grandes polos opositores, o que aconteceu principalmente na Câmara, mas também no Senado, é que o centro ocupou bastante espaço e a direita e a esquerda ficaram muito pequenas naquela disputa. Isso aconteceu na Câmara, isso aconteceu no Senado. O Congresso, ele tende a ser, principalmente a Câmara, tende a ser bastante governista. O que também não quer dizer que a direita perdeu o seu espaço lá. Existem grandes nomes,
tanto na Câmara quanto no Senado, que irão fazer oposição ao governo. Mas, mais uma vez, prevalece, né, aquela tese de que o projeto da terceira via, o projeto do centro, era de fato o Congresso Nacional. Professor, na esteira da pergunta da doutora Elaine, a ausência de Jair Bolsonaro ao final do mandato, ele foi aos Estados Unidos, permanece por lá até agora, não participou de maneira ativa, digamos assim, dessa campanha de Rogério Marinho, apesar de ter se manifestado pelas redes sociais apoiando a candidatura dele. Se ele estivesse aqui nos bastidores, no dia a dia do Partido Liberal, mesmo da política brasileira, enaltecendo seus feitos, dando força para Rogério Marinho, também outros players do PL, o cenário poderia ter sido outro. Esse vácuo deixado por Jair Bolsonaro será preenchido por alguém? Rogério Marinho pode ser esse nome? Olha, existe uma grande possibilidade, Daniel, de que o cenário fosse um pouco diferente, porque política não se faz só pelas redes sociais. E mesmo logo após as eleições presidenciais, muito se discutiu sobre qual seria o futuro do bolsonarismo após a saída de Bolsonaro da cena política, ou pelo menos da cena dos cargos eletivos. E o que se dizia, o que a gente já dizia antes, é que há uma tendência, né, de desidratação, de perda de força do movimento bolsonarista. Bolsonaro estando longe dos chãos do Congresso, da esplanada dos ministérios, sim, esse movimento perde muita força, sim, e como a gente sabe, em política não existe vácuo, alguém preenche esse vácuo. Existem grandes nomes, bons nomes de direita, capazes de preencher o vácuo deixado pela liderança de Bolsonaro presente aqui no Brasil, e certamente um nome na direita se emergirá a partir de uma consolidação, a partir de uma organização dos políticos de direita em torno de um novo nome, caso o bolsonarismo venha de fato se desidratar, como a gente já havia previsto há algum tempo. Elaine? Esse nome poderia ser, como já foi ventilado, inclusive por Valdemar da Costa Neto, o próprio nome de Michele Bolsonaro? Como é que você enxerga o papel de Michele em todo esse movimento? Elaine, Michele é um nome que surge agora, é um nome novo, ainda precisa se consolidar politicamente. Em política a gente nunca diz que há uma certeza de alguma coisa ou que algo não pode acontecer. Em política tudo é possível, mas Michele Bolsonaro ainda precisa construir esse apoio, precisa construir a persona de Michele Bolsonaro enquanto política. Existem outros nomes de direita também muito fortes, como Romeu Zema, Tarcísio de Freitas. Existem grandes nomes que podem sim se consolidar como uma grande liderança de direita. Mas para isso precisa ainda muito trabalho, muita liderança e muita arte da política, a arte de negociação, a arte de criar consensos e de trazer apoio em volta do seu nome. Então, seja que nome que for construído daqui até o próximo pleito eleitoral da presidência da República, ainda tem muito chão pela frente, ainda tem muito trabalho a ser realizado. Pois é, professor, eu me lembro que ao final das eleições do ano passado, nós conversamos com vários especialistas, inclusive os nossos comentaristas, que diziam que o Congresso Nacional, Câmara e, sobretudo, Senado, acabaram ficando mais conservadores, mais à direita. Muitos parlamentares de centro-direita e de direita tinham sido eleitos. Então, teremos uma nova cara no Congresso Nacional. E, naquela época, ventilávamos a possibilidade de projetos mais sensíveis serem votados, e me lembro especialmente daquele que dizia sobre o avanço de propostas de impeachment de ministros do Supremo. Isso foi muito falado em outubro e novembro do ano passado. Com a vitória de Rodrigo Pacheco, essa proposta ou essa ideia deve ser enterrada, porque naturalmente uma proposta dessa precisaria ser pautada pelo presidente da casa. Então isso é página virada? De fato, Daniel, havia um receio muito grande de essa pauta, esse assunto de impeachment de ministros do Supremo Tribunal voltarem à tona com uma possível eleição de Rogério Marinho para a presidência do Senado Federal, porque era uma pauta que os grupos de direita já vinham defendendo. Então, numa eventual eleição de Rogério Marinho para a presidência do Senado Federal, muito provavelmente esse assunto viria novamente, e certamente isso iria trazer não só uma grande instabilidade
né, novamente para os poderes da República, como também mais uma preocupação que aí demandaria bastante tempo e esforço, tanto do Poder Legislativo quanto do Poder Executivo, e estaria, de fato, bastante desgastes. Sobre o tema que você trouxe de termos um Congresso conservador, a maioria da população brasileira vem de grupos conservadores, né? A gente tem um interior muito grande, a gente tem uma população evangélica e cristã muito grande, então a maioria, né, do povo brasileiro é de tendência conservadora, sim. E é curioso que desde a redemocratização a gente ainda não tenha tido um presidente de direita, um presidente conservador. Isso aconteceu com o Bolsonaro. Agora a esquerda volta ao poder e é possível que com esse Congresso, com uma parcela muito maior de parlamentares conservadores, vá se criando uma nova camada, se reconstruindo um colchão conservador que possa eventualmente até trazer um novo nome para concorrer à presidência da República, um nome conservador no próximo pleito para a presidência. Só um complemento, Elaine. Professor, Rogério Marinho largou com 32 votos, 32 senadores o apoiam. Ele já tem voto suficiente para abrir uma CPI. Sim, isso é um ponto de preocupação para o governo federal, para o presidente Lula, e é um ponto que no Senado Federal leva o governo a ter que também negociar no varejo, como também acontece na Câmara dos Deputados. O governo não tem uma base suficiente na Câmara dos Deputados para se blindar de um eventual pedido de impeachment e também não tem uma base suficiente para aprovar propostas de emenda à Constituição. Até mesmo antes de entrar no ar aqui com vocês, acompanhava o diálogo e vocês falavam justamente disso. O presidente terá que negociar no varejo, caso queira, né, e precisa aprovar as suas propostas de emenda à Constituição e também a garantir a sua governabilidade, porque a gente sabe que quem é o guardião dos pedidos de impeachment é o presidente da Câmara dos Deputados. Então, se não há uma relação harmoniosa, se não há uma relação estável com o presidente da Câmara e se não há um diálogo e uma negociação, o presidente da Câmara começa a aceitar pedidos de impeachment para serem analisados. Então, tanto na Câmara precisará ser negociado no varejo as propostas de emenda à Constituição e a garantia da governabilidade, quanto também no Senado Federal, como não há essa base garantida, também precisará negociar no varejo, caso não queira ser alvo de uma CPI no Senado Federal. Elaine Keller. Na fala de Pacheco hoje, ele menciona que o parlamento não pode se subordinar nem ao executivo, nem ao judiciário, né? Então ele fala que ele pretende manter ali o papel firme do parlamento, que é de legislar, que aquilo que for papel de legislação, ele não vai permitir aí que haja uma intromissão ou que haja aí qualquer tipo de pressão por conta do executivo e do judiciário. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa fala especificamente. O que exatamente você entende que Pacheco quis dar de recado com essa fala? Muito provavelmente travou a conexão, porque ele ficou 1 minuto sem piscar, humanamente impossível, mas tudo bem. Então, sim, daqui a pouco a gente tenta conversar com o professor, se não for possível, eu agradeço demais pela participação, mas a produção disse que conseguimos retomar com o professor. Professor, eu pedi por gentileza que o senhor escute mais uma vez a pergunta da doutora Elaine. Por favor, doutora. Eu falava que hoje, no discurso de Pacheco, ele mencionou que o parlamento não pode se subordinar nem ao judiciário, nem ao executivo, né? Que então qualquer pressão ali nesse sentido não será permitido, que ele vai manter o papel constitucional do parlamento de legislar e que este papel é do Senado e da Câmara e que ele não vai permitir ali qualquer tipo de intervenção nesse sentido. Eu queria lhe ouvir um pouco como é que o senhor interpreta essa fala de Pacheco. Ele quis dar algum recado? Esse elemento esteve presente tanto na fala de Rodrigo Pacheco
de Rodrigo Pacheco, quanto também de Arthur Lira. E foi um claro recado à atuação do Poder Executivo na atividade legislativa, mas principalmente sobre a atuação do Poder Judiciário na atividade legislativa. Quando a gente tinha um sistema de presidencialismo de coalizão, onde o governo tinha uma base muito forte no parlamento, acontecia o que a gente chama de o governo tratorar. Então, medidas provisórias eram tratoradas, como se fala nos corredores do Congresso, porque o governo ganhava todas. E também a gente assistiu o que a gente chama de ativismo judicial, ou seja, o Poder Judiciário definindo quais são os direitos a serem estabelecidos, assumindo um papel, como se diz, que seria de prerrogativa do Poder Legislativo, como, por exemplo, na pauta de uniões homoafetivas, em que o Supremo Tribunal Federal julgou essa pauta. Então, o Poder Legislativo se sentiu, ou pelo menos se expressou, estando esvaziado de suas funções, e isso foi um claro recado de que quem legisla é o Poder Legislativo, e nós queremos essa prerrogativa respeitada tanto pelo Poder Executivo quanto também pelo Poder Judiciário. Óbvio que ambos poderes, Executivo e Judiciário, têm a prerrogativa constitucional de proporem medidas legislativas, mas a atividade de discussão, de análise e de votação incumbe ao Poder Legislativo, e esse foi um recado muito claro dado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quanto também pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. A eleição para as presidências da Câmara e do Senado em destaque nessa entrevista especial com Eduardo Galvão, professor de Ciências Políticas do IBMEC Brasília, a quem agradecemos mais uma vez pela participação. Professor, boa noite e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Boa noite, professor. Muito obrigado e até uma próxima. Até a próxima.